sem pudor. Não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos. Hoje é sábado, terceiro dia da nossa conferência online sobre família e tem sido bênção. Quinta e ontem, Pastor Novaes, Pastor Saião e hoje mais uma vez reunidos de casa em casa, nesta oportunidade tão especial, presente de Deus para nós. Como foi bom ouvir o Pastor Novaes da quinta-feira e como foi gostoso ouvir o Pastor Saião ontem, sexta-feira, trazendo uma palavra tão própria para o nosso coração da parte de Deus. E temos certeza que hoje, sábado, será também um bálsamo do Senhor sobre a nossa vida. Está conosco hoje o pastor Rainerson Israel, pastor auxiliar na Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Seja muito bem-vindo desde já, pastor. Bom tê-lo conosco. Alegria muito grande da nossa amizade, do nosso carinho nessa caminhada. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo entre nós. Aproveita para compartilhar o nosso link, mande para as pessoas para que todas as famílias sejam abençoadas por mais uma celebração que prestamos ao Senhor. Minha casa
antes e depois da pandemia. A nossa abertura remonta e nos remete a essa realidade de como esta pandemia alterou por completo a nossa rotina. É por isso que nós estamos aqui, para descobrir como podemos enfrentar e vencer esta situação tão difícil que se instaurou já há 60 dias. Ontem completaram 60 dias, o tempo de afastamento social, quando tudo começou para nós como igreja. Dia 15 de março foi o primeiro dia em que nós já não tivemos mais nenhum culto e nenhuma atividade coletiva em nossa sede. Vai passar, falta muito menos do que quando tudo começou. Eu já posso vislumbrar assim, lá no horizonte, a luz no fim do túnel. Nós vamos voltar à normalidade. Mas como vamos voltar? Essa é a pergunta que nós temos feito e é por isso que nós propusemos este tempo de conferência online sobre família. Nossa rotina mudou. A estética mudou da casa, a agenda, os compromissos, o horário, as nossas prioridades, tudo. Parece que a vida ficou de pernas para o ar. O mundo virou de cabeça para baixo. E a gente precisa se preparar para voltar para um novo normal. Essa é uma expressão que muito se tem falado nos últimos tempos. Como será o retorno? O que vai mudar na sociedade, no mundo de uma maneira geral? E é por isso que nós estamos aqui refletindo. Nossa divisa, baseada no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1, Isaías traz uma palavra de Deus ao rei Ezequias. Prepare a sua casa, arrume a sua casa. Em outra versão, diz assim, arrume os seus negócios, ponha os seus negócios em dia. É toda uma maneira de dizer aquilo que Deus estava dizendo para Ezequias. O futuro é incerto. E naquele momento, na verdade, o futuro era curto para Ezequias. A história se completa, se desenvolve, porque Ezequias, sabendo desta mensagem que a sua vida terminaria em breve, ele pede ao Senhor mais um tempo. Ele pede ao Senhor uma segunda chance. E nessa segunda chance, Deus dá a ele mais 15 anos de vida, mas mesmo assim foi o tempo para que Ezequias arrumasse tudo, preparasse a sua casa para o que estava por vir. Tem sido este o nosso desafio aqui. Prepare a sua casa para o que está por vir. Arrume seus móveis, arrume seu coração, arrume suas prioridades, arrume sua agenda, ajeite tudo, porque quando voltarmos, precisaremos ser melhor do que éramos, inclusive dentro de casa. Portanto, seja bem-vindo à nossa conferência online. Terceiro dia, amanhã a gente já acaba, manhã e noite, e teremos uma presença muito especial de manhã, que é o nosso querido pastor Israel. Ele vai nos trazer um olhar de juventude, um olhar dos filhos, nessa perspectiva da nossa casa. Vai ser bênção, como tenho certeza que vai ser bênção, como já está sendo este nosso encontro da noite de sábado, dia 16 de maio de 2020. Deus abençoe você. Ficamos agora com o louvor que será trazido pela irmã Bruna Nunes. Mais uma vez, nossa jovem estará nos inspirando, nos edificando. Então, use este tempo para você preparar o seu coração para o que ouviremos nesta noite por meio do pastor Heinerson Israel. Deus abençoe você e um bom culto. Quando toda a nação em angústia
Bom, sem mais demoras, vamos passar a palavra ao pastor Heinerson Israel. Pastor Heinerson é uma pessoa muito querida. Conquistou meu coração já há algum tempo, já o observava, já olhava para a sua caminhada ministerial, quando ele começou há muitos anos. É professor da nossa Faculdade Batista, ali no Seminário do Sul. É um coração dedicado à obra, um pai, um esposo dedicado e, acima de tudo, um servo de Deus, que ama a palavra e leva a sério a revelação de Deus para a nossa geração. Tenho certeza que ele será usado hoje aqui mais uma vez. Eu ouvi quando estávamos lá em Goiânia, na Convenção Batista Brasileira, nós falamos no mesmo dia para a Juventude Batista Brasileira. E ele falou antes de mim. E foi um desafio falar depois dele, porque a palavra foi tão abençoada, foi tão direta de Deus para o meu coração e para o coração daqueles jovens, que foi um desafio falar depois dele. Tenho certeza que os irmãos serão muito abençoados com a palavra que o pastor Heinerson trará ao nosso coração nesta noite. Portanto, que Deus lhe use, pastor Heinerson, e muito obrigado por atender ao convite. Você mora no meu coração e a minha expectativa, o meu desejo é que nosso relacionamento cada vez mais se aproxime, se aprofunde e cresça para a glória de Deus. Pai querido, usa o teu servo, fala ao nosso coração nesta noite. Nossa casa está em tuas mãos e queremos sair melhores de como entramos neste tempo de afastamento social, quando toda esta pandemia tomou conta do nosso dia a dia, mudou a nossa rotina, alterou os nossos lares, mudou completamente nosso jeito de ver o mundo e o jeito de ver a vida. Ensina-nos, Pai querido, e usa o teu servo para abençoar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom estar nessa conferência tão importante sobre família, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Sou muito grato a Deus pela vida da Igreja Batista do Meier, pastor Purim, que bom. Muito obrigado mesmo, de verdade, pela honra desse convite, por fazer parte desse momento tão importante, tão especial, difícil, mas creio nós venceremos e sairemos lá do outro lado muito melhores. Essa é a minha confiança, essa é a esperança que eu nutro no meu coração. Os sofrimentos, eles não vêm simplesmente porque vêm. Há um significado, né? E nós vamos entender lá no final de todo esse processo por que passamos e por que atravessamos tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor Purim. Muito obrigado pela sua vida, sua família. Sabe que você é um grande exemplo para mim. Eu quero perseguir seus caminhos, como de tantos outros pastores na Convenção Batista Brasileira que têm trilhado caminhos tão excelentes. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, seu ministério, a Igreja Batista do Meier. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Quero compartilhar com você essa palavra, anote no seu coração, grave na sua alma, porque é alimento de Deus para as nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, aliás, apenas os versos 24 e 25. Diz assim a palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Observe só, esses versos estão no interior do maior sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. Aliás, Mahatma Gandhi diz que se queimassem todas as literaturas e sobrevivesse apenas esse sermão já seria suficiente. De tão grande, tão elevada, né, que é essa palavra. Aliás, todas as palavras e ensinos que são colocados aqui nesse grande sermão, o Sermão da Montanha. Eu diria que o Sermão da Montanha, né, é um mergulho de Jesus a respeito da própria existência humana. Ao meu ver, na minha perspectiva, o Sermão da Montanha fala sobre a existência humana. Observe comigo. Aliás, logo na introdução desse sermão, nós temos as bem-aventuranças, né? Sobre a alegria. Veja o tom. O tom é existencial. Veja, o mergulho é a própria compreensão da existência humana. Jesus disse acerca da alegria:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe o Sermão da Montanha falando sobre a alegria humana, sobre a existência humana. Aliás, Jesus, nesse mesmo sermão, ele disse algo tão lindo. Ele disse assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insípido, irmãos, para que presta senão para ser pisado pelos homens? Jesus disse isso. Disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade no topo de uma montanha. Nem podemos também acender uma candeia e colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, para iluminar toda a casa, todo o ambiente. Vós sois o sal, vós sois a luz, vós sois condição, existência. Não vós tendes o sal, não vós tendes a luz, vós sois essência. Veja, Jesus se debruçando sobre a existência humana. Ele disse, capítulo 5, a partir do verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não, eu vim cumprir a lei, os profetas. Jesus trabalhando a moral, né? As construções que fazemos a partir do nosso próprio arbítrio. Sim, as escolhas que fazemos, a construção da vida que fazemos. Por isso, Jesus não veio revogar lei nem profetas. Ao contrário, ele foi iluminado pela lei, pelos profetas. A sua vida foi iluminada pela lei, pelos profetas, e as nossas também, né? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Veja, a palavra de Deus ilumina até os espaços mais sombrios e escondidos da própria existência humana. Jesus falou, sabe o que? A partir do capítulo 6 do Sermão da Montanha, sobre esmolas, sobre o jejum, sobre a oração. Veja, todas essas disciplinas percebidas e lidas à luz desse escondimento necessário. O teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Veja, toda essa disciplina, as disciplinas pensadas por Jesus precisam ser realizadas, sim, lá no espaço escondido das nossas próprias vidas. Sim, olha aí, veja, Deus falando e se debruçando sobre a existência humana e sobre a existência pensada à luz do Evangelho. Como viver a vida? Como viver a vida à luz do Evangelho de Jesus, à luz da conquista desse mesmo Cristo que foi crucificado e ressuscitou e vivo está à direita de Deus. Como viver essa vida? Como viver a alegria pensada no início do Sermão da Montanha? Como viver a lei, as questões da moralidade humana, da moral humana, da ética humana? Como viver os exercícios espirituais, a disciplina espiritual? Veja, o Sermão da Montanha trabalhando brilhantemente a existência humana. Mas lembre-se, o Sermão da Montanha é encerrado com metáforas que falam sobre o sofrimento humano. Isso é muito importante, já que Jesus estava pensando sobre a existência humana. Veja, ele não se esqueceu do sofrimento, porque o sofrimento é inerente, é intrínseco à experiência de todo ser humano. Ele usa metáforas riquíssimas, ele usa a chuva, o transbordamento dos rios, os ventos que dão com grande ímpeto contra as casas, metáforas que revelam o sofrimento humano. Aliás, a Escritura inteira nunca escondeu o sofrimento humano. No mundo tereis aflições, mesmo que eu passe pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, antes de ser o escondimento do sofrimento humano, a Escritura nos mostra e nos revela como atravessar o sofrimento humano, como atravessar os vales de sombra e morte, como atravessar as tempestades, os ventos contrários, como atravessar a pandemia de Covid-19, que é a nossa atual tempestade.
o nosso atual sofrimento. Veja, tudo isso à luz, nós precisamos pensar dessa conferência tão incrível sobre família. Que Deus abençoe de verdade, como é a minha família antes e depois da pandemia. Essa é a proposta da Igreja Batista do Meier para pensarmos a nossa família. Como é a minha família antes e depois da pandemia, ou como é a minha família antes e depois do sofrimento, das tempestades, dos ventos contrários e com grande ímpeto contra os nossos lares, contra as nossas casas, contra as nossas fortificações. O que aprendemos? Quais são as lições que nos ajudam a pôr em ordem a nossa casa a partir do encerramento do Sermão da Montanha? Anote essas perguntas, porque elas nos ajudarão a compreender essa palavra que Deus colocou ao meu coração para a Igreja Batista do Meier. Quais são as lições que nos ajudam a pôr em ordem a nossa casa? Quais as lições que nós aprendemos com o Sermão da Montanha, com esse encerramento? Bem, quero repetir mais uma vez a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A primeira lição que eu aprendo destes versos tão lindos da palavra de Deus, que encerram o mais belo sermão de Jesus de Nazaré, é que as coisas pequenas se potencializam. Anote isso. As coisas pequenas se potencializam. Veja, as ações, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, prosepessan, que é uma expressão grega que significa esse grande ímpeto, essa grande força, a violência que esse vento, inclusive, bate na porta da nossa casa, do nosso lar. As ações, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, prosepessan, contra aquela casa. Não são ações, perceba só, simultâneas, não são ações concomitantes, não, são ações causais, uma depende da outra. É primeiro necessário cair a chuva, transbordar os rios, os ventos serem soprados e então grande ímpeto contra casa. É interessante perceber essas ações como ações não concomitantes, mas causais, porque veja, a própria geografia de Israel mostra muito isso. Ela é cortada por pequenos ribeiros, que se tornavam caudalosos diante das chuvas torrenciais que eram comuns naquela época. Tornavam-se rios caudalosos, ventos fortes e, veja, capazes de destruir uma construção. Pequenos ribeiros que se transformavam em grandes rios, rios caudalosos, as grandes tempestades, as chuvas torrenciais, os ventos fortes. Todas essas metáforas nos mostram que toda essa violência metafórica e toda essa violência concreta no período e na vida de Jesus, tudo isso mostra o quão capaz é de destruir a nossa casa esse fortíssimo vento, essa fortíssima chuva, essa fortíssima tempestade. Veja, pequenas coisas podem se potencializar em grandes. Veja, nós estamos numa situação bem diferente. A quarentena nos fez viver dentro das nossas casas. A casa agora não é só um lugar para dormir, passar 2 horas apenas e 8 horas dormindo. Não, 7, 8 horas dormindo. Não, a casa se tornou todos os nossos 7 dias, todas as nossas 24 horas de cada dia da semana. Veja, nós temos reparado isso, eu também tenho, como marido, como pai, como as pequenas coisas podem se potencializar em grandes. E por isso eu digo, percebam isso, se atentem para isso. Pequenas coisas. Eu acho que às vezes certos casais chegam a um conflito tão grande, tão tempestuoso por pequenas coisas
que não são tratadas, que não são cuidadas, pequenas coisas, pequenos ribeiros que se tornam rios caudalosos. É necessário nos preocuparmos com isso, irmãos. Pequenas coisas podem destruir nossa casa, por isso nós precisamos nos preocupar. Temos que estar atento. É a louça que a gente ajuda a lavar, é a mesa que a gente ajuda a arrumar, é o lar que a gente ajuda a cuidar, é a fralda que a gente ajuda a trocar. Tantas coisas que nós maridos, ou as mulheres, esposas, podem fazer para tornar a vida melhor. Pequenas coisas podem destruir um lar, pequenos desvalores podem destruir toda a construção ética que fizemos até aqui através da lei de Jesus Cristo, a lei da própria palavra. Observem, se as pequenas coisas podem destruir, eu também diria, os pequenos gestos podem trazer tanta alegria para o nosso lar, trazendo, depois dessa pandemia, consequências maravilhosas para o nosso casamento, para os nossos filhos. Pequenos gestos, uma flor que se leva, um elogio que se faz, uma brincadeira com a criança na grama ou ali fora na casa. Irmãos, pequenas coisas, pequenos, jogar uma dama com o filho, xadrez com o filho, elogiar, pôr à mesa. Irmãos, coisas que a gente faz e às vezes a gente se esquece de fazer na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, que podem trazer tanta alegria para você, para mim, para minha casa, para a sua família. Uma segunda lição que eu aprendo do Sermão da Montanha, não só as coisas pequenas que se potencializam, mas também a fragilidade do nosso lar. Vejam, as casas em Israel eram construções frágeis. Olha que coisa interessante isso. Lá em Marcos 2, Mateus 9, Lucas 5, nós temos uma narrativa incrível. 4 jovens que levam um paralítico até Jesus. E diz a palavra de Deus que esses 4 jovens removeram o telhado. Construções frágeis, pequenas, fracas. Olha que coisa interessante, eles conseguiram colocar o paralítico diante de Jesus. Olha, se os próprios códigos modernos de construção exigem um bom fundamento, imaginem as construções antigas e frágeis que eram feitas no tempo de Jesus. Irmãos, tudo depende de um bom fundamento. Por isso é necessário remover toda a terra solta até encontrar a rocha. Lá em Gaia Ciência, um filósofo alemão chamado Nietzsche, ele diz assim: onde você estiver, cave bem fundo, e lá encontrarás a fonte. Veja, cavar. E quando nós aplicamos as relações interpessoais, o que significa cavar se não dialogar, entender, buscar o porquê das coisas? Há um educador brasileiro chamado Rubem Alves, e ele propõe uma das crônicas mais lindas. Ele compara a vida conjugal, a vida familiar, ao tênis e ao frescobol. São esportes tão semelhantes, 2 raquetes, uma bolinha, 2 jogadores, mas com 2 princípios completamente distintos e diferentes. Porque quando nós jogamos tênis, o nosso objetivo, no fundo, é derrotar o nosso, entre aspas, inimigo, o nosso adversário. Então, qual é a nossa grande jogada? Perceber as fraquezas do outro e então jogar. Porque no tênis só há um vencedor. Então eu quero vencer diante das fraquezas do meu outro, que é o meu adversário, eu então jogo, porque o meu objetivo é vencer. No frescobol não. A alegria do frescobol é manter a bola em pé. Irmãos, olha a diferença. Esportes tão semelhantes, mas com uma diferença tão clara. No frescobol, faça isso, jogue frescobol. No frescobol, o nosso objetivo é deixar a bola lá no alto. E ainda que o nosso companheiro, não adversário, jogue uma bolinha bem esquisita, bem ruim, o que eu faço? Eu me esforço, eu me atiro no chão, porque eu quero que a bola permaneça lá no alto. Porque no frescobol ou temos 2 vencedores ou 2 derrotados. Sabe o que a gente precisa fazer na nossa casa? Jogar frescobol, sabe? Cavar profundamente, cavar até encontrar a fonte,
cavar até encontrar a rocha. Irmãos, nós temos aprendido e isso tornará o nosso casamento muito mais potencializado e feliz, a nossa relação com os nossos filhos. Diálogo, conversa, entender o porquê. Irmãos, como é importante conversarmos sobre as coisas e quão foi importante essa pandemia, claro, toda a tristeza que temos enfrentado, tantas mortes, a agressividade desse vírus, como diz a chanceler alemã Angela Merkel, nós estamos vivendo talvez o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial. Eu não estou querendo minimizar esse problema, é um problema muito grande, tem dificultado as nossas vidas, as nossas famílias. Nós estamos amedrontados, trancafiados na nossa casa com medo desse vírus tão letal. Eu sei que tem sido difícil, mas veja, nós temos que entender que essa pandemia, esse vírus, pelo menos nos colocou dentro do nosso lar. Nosso lar não é mais um lugar de dormir, se tornou o nosso lugar de trabalho. Tornou-se o nosso lugar de relacionamento, de cultivar abraços, de cultivar sorrisos, de cultivar força, um ajudando o outro, de cultivar consolo para enfrentarmos esse mal, para cultivarmos o diálogo. Porque só há uma forma de deixar o nosso relacionamento perene: a conversa. As relações que permanecem em pé são as relações que se fundamentam em um intenso diálogo. Que a nossa família seja muito abençoada com todas essas conversas que nós estamos tendo no interior do nosso lar. A mesa posta, o almoço, o jantar juntos, as orações juntos. Irmãos, que bênção no meio dessa dificuldade tão grande, terrível, estamos vivendo coisas tão especiais. Glória a Deus por isso. Uma terceira e última coisa que eu quero dizer para vocês, terceira e última lição que eu aprendo desses versos que encerram o Sermão da Montanha, é a importância de assentar nossa casa sobre a rocha, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, tempestades são realidades inerentes à condição humana. A vida dos patriarcas, José, por exemplo, a vida de José, a vida de Jó, de Elias, do profeta Jeremias, o profeta chorão, o deserto, o exílio, os domínios estrangeiros, o Getsêmani, a crucificação, as perseguições da igreja, os martírios dos homens de Deus, as tribulações, a grande tribulação que virá, e antecederá a volta de Jesus Cristo. Perceba só, irmãos, todas essas realidades mostram o sofrimento, a realidade dos sofrimentos que são inerentes à condição de todo homem. Como enfrentar os nossos sofrimentos, como enfrentar essa pandemia, como enfrentar esse momento tão difícil. De acordo com a palavra de Jesus aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, sopraram os ventos e deram com grande ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Irmãos, Dostoiévski, um romancista russo, ele disse assim: para mim a verdade é Cristo. Se algum dia descobrirem que a verdade não está em Cristo, eu largo a verdade e fico com Cristo. Cristo é a única esperança da minha família. Cristo é a única esperança da sua família. Cristo é a única esperança da Igreja Batista do Meier, das famílias da Igreja Batista do Meier. Cristo é a única esperança do mundo. Que nós possamos, em nome de Jesus, alicerçar os nossos lares, alicerçar as nossas casas na rocha, nos princípios, nos valores de Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa importante conferência da família, que Deus abençoe a Igreja Batista do Meier, que Deus abençoe o senhor pastor Purim, que Deus abençoe, muito obrigado por essa honra, que Deus abençoe sua família, seu ministério, que Deus abençoe todas as famílias da Igreja Batista do Meier, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus pela palavra dele no nosso coração. Obrigado, pastor Heinerson, Deus te abençoe. E fica para nós esse desafio, como estamos construindo a nossa casa,
Quais são nossas escolhas? Quais são nossas prioridades? O que Deus vai fazer a partir de agora, a partir daquilo que estamos fazendo com a nossa casa? Nós estamos chegando ao final do terceiro dia da nossa conferência online e eu volto ao texto que desde quinta-feira tenho sentido em meu coração, que é o mover de Deus para este momento da nossa transmissão do culto pela internet. Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a pergunta que eu faço a você agora. Onde você está? Na sua casa, no seu trabalho, pelo seu smartphone, pelo seu tablet ou quem sabe pela televisão? O importante é que neste momento você tome uma decisão diante de tudo o que você ouviu. Qual é a sua atitude a partir de agora para que a sua casa, quando tudo isso passar, seja uma casa melhor do que era? E eu digo, transformada por Jesus, construída sobre a rocha, venha o que vier, ela permanecerá de pé. Para ajudar você a tomar uma atitude, para ajudar você a fazer decisões, para ajudar você a encontrar o caminho do como isso se tornará realidade, nós preparamos mais um roteiro para você agora usar um tempo com sua família para compartilhar, falar e ouvir tudo aquilo que você sentiu, o que você percebeu e como Deus falou ao seu coração. Para isso, o QR Code que apontará você para o nosso site, na área de ensino, Pastor Pedro Jorge preparou um roteiro para que a sua casa, a sua família agora gaste um tempo, 30 minutos, mais um pouco, para que você compartilhe e ore sobre tudo aquilo que nós ouvimos. É um tempo precioso. Sente-se com os seus, olhe um para o outro, compartilhe, abra o seu coração, deixe Deus completar aquilo que Ele já começou a fazer desde o começo deste culto, quem sabe desde quinta-feira, quando nós começamos esta conferência online. Eu quero orar encerrando o nosso momento de transmissão, estaremos encerrando então o nosso culto desta noite, porque prezamos pela objetividade nesses dias, é um louvor para começar, a palavra do pregador e agora esse desafio para você. E tudo continuará na medida em que você tomar uma decisão e fizer uma escolha. O que farei a partir de agora? Como aqueles homens que foram batizados, quase 3.000 vidas transformadas naquele primeiro grande mover do Espírito Santo após a subida de Jesus para o céu. Eles perguntaram a si mesmos e para os apóstolos: que faremos agora? Pai querido, ensina-nos e ajuda-nos a fazer alguma coisa, a tomarmos uma atitude, a assumirmos uma postura e um posicionamento diante de tudo que nós ouvimos hoje pela boca do pastor Heinerson, mas que veio do teu coração para o nosso coração. Obrigado por este tempo, obrigado pela tua palavra ministrando ao nosso coração. E agora que cada lar e cada família continue se transformando num lugar onde a rocha está estabelecida e cada item da nossa casa, cada sentimento, cada emoção e cada decisão reflete a tua glória em nós, para que permaneçamos firmes quando tudo isso passar. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Gaste um tempo agora com sua família, compartilhe, ore e Deus abençoe você. Tenha uma boa noite e amanhã estaremos juntos novamente no culto das 10 horas e à noite no culto das 19 horas. Deus abençoe você e a nossa conferência só termina amanhã à noite. Você é meu convidado e será muito bem-vindo entre nós. Até lá!